Olá, pessoal. Essa é mais uma aula, mais um estudo sobre você se torna aquilo que adora, uma teologia bíblica da idolatria. Nós que fizemos uma primeira introdução, abordando que nós refletimos o Criador ou outros elementos da criação. Ou seja, as pessoas se parecem com aquilo que elas veneram. Se elas adoram a Deus, isso refletirá na sua restauração. Se elas adoram qualquer outro elemento da criação, isso se refletirá na ruína dessas pessoas. Trouxemos uma definição, algumas definições rápidas sobre o que é idolatria. Tudo aquilo a que seu coração se apega e se entrega com fé. Isso é seu Deus. Então nós trabalhamos bastante isso, fizemos algumas considerações dentro do livro do Christopher Wright e também refletimos sobre o primeiro texto de Êxodo, que aborda um mandamento que trata sobre a idolatria, cuja proibição se dava em função dessas três razões. Não deveriam representar a Deus de qualquer forma, usando qualquer elemento da criação, isso seria idolatria. Também o povo deveria manter a consciência dessa distinção entre o Criador e a criatura. E, por fim, também os israelitas deveriam conservar essa ideia da diferença entre o Deus verdadeiro e os deuses pagãos. Isso quer dizer que o Deus verdadeiro, a sua presença não poderia ser transferida para algumas imagens. Bom, nosso fundamento é uma exegese histórico-gramatical com a exegese contextual canônica. Isso quer dizer que nós estamos observando a história, a gramática e também outras partes dentro das escrituras, as escrituras como um todo, o cânon como um todo. Ok, e aí então nós falamos do nosso texto base. Nosso texto base, que é o texto que nós estamos estudando, ou terminamos nosso último encontro, é de Isaías 6, baseado numa teoria ou numa argumentação do Billy, no seu livro. Fizemos a leitura desse texto, trabalhamos no primeiro momento a divisão desse texto, onde você pode observar aí essa divisão básica. Falamos do princípio que envolve esse texto, ou seja, e aqui nós tomamos para continuar essa aula. O princípio que nós estamos abordando basicamente é esse: se adorarmos os ídolos, vamos ficar semelhantes a eles. E essa semelhança nos arruinará. Então, a linguagem que descreve o mau funcionamento dos órgãos sensoriais, a fala, a boca, os olhos, todas as vezes que a Bíblia usa esse mau funcionamento dos órgãos sensoriais, seja nos textos de Salmos, como nós lemos, seja no texto de Isaías, capítulo 6, nós vemos então essa relação com a idolatria. Observe que quais foram as principais preocupações dos capítulos de Isaías que antecedem o capítulo 6. Se você observar o capítulo 1 a 5, você vai ler que um dos maiores pecados de Israel, não por acaso, era a idolatria. Isaías 2:8, por exemplo, diz: sua terra também está cheia de ídolos. Inclinam-se diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fabricaram. Depois, se você ler capítulo 2, verso 18 e 19, você verá: e os ídolos desaparecerão por completo. Então os homens se esconderão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, por causa da presença aterrorizante do Senhor. E o verso 20 diz: naquele dia os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para adorar. Isaías capítulo 1, versos 29 a 31 falam do mesmo problema e etc. E nós já vimos que a questão da idolatria de Israel também aparece nos últimos capítulos de Isaías.
Então, todo o livro de Isaías, sejam os capítulos iniciais, sejam os últimos capítulos, ele trata sobre um dos maiores pecados de Israel, que era exatamente a idolatria. Não por acaso, esse é o problema de Israel. Se nós compararmos e colocarmos lado a lado esses dois textos, de Isaías 6, 9 a 10a e o Salmo 115, 4 a 6, nós veremos que eles estão falando basicamente a mesma coisa. Você perceberá nessa comparação que parece que não há apenas semelhança de palavras com os Salmos, mas há também uma função de fraseologia contextual parecida. Ou seja, a ideia é de que aqueles que fabricam e adoram ídolos vão ficar iguais a esses mesmos ídolos. Então, Isaías 6, 9a, 10a diz: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os ouvidos dele, feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam. E o Salmo 115, 4 a 6 diz: os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas, têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir. Observe que essa linguagem demonstra claramente que o problema de Israel, conforme o Billy relata no seu livro, na página 46, o problema de Israel era a adoração de ídolos. E a ideia desse texto que nós lemos, de Isaías 6, verso 9 e 10, que está aí na sua frente, a ideia desse texto que nós lemos é que Isaías tem que anunciar aos idólatras que eles se mantiveram tão impenitentes em relação ao culto dos ídolos que Deus ia torná-los insensíveis espiritualmente, inanimados e sem vida, assim como os ídolos. Essa é a nossa tese. Ou seja, assim como o ídolo é cego, tem olho, mas não vê. Assim como o ídolo é mudo, tem boca, mas não fala. Assim como o ídolo é surdo, tem ouvido, mas não consegue ouvir. Assim também Deus tornaria os idólatras como esses ídolos, insensíveis. Eles não conseguiriam ouvir, não conseguiriam ver. Eles seriam seres sem vida espiritual, assim como os seus próprios ídolos. Essa é a tese que nós estamos defendendo. Então, esse é um exemplo perfeito da noção de lex talionis do Antigo Testamento, que é olho por olho, olho por olho, dente por dente. Então, o povo é punido por meio do seu próprio pecado. O povo seria punido por meio do seu próprio pecado. Então, Isaías 6, 9 a 10, como você vê, é um juízo justo de Deus. Deus pune o povo por meio do seu próprio pecado. Da mesma forma como será na eternidade, quando Deus, segundo as Escrituras, dirá aos que rejeitaram a ele, o seu povo: vocês não quiseram passar a vida em comunhão comigo e com o povo de Deus na terra, tá bom, eu vou dar a vocês a eternidade, aquilo que vocês queriam na terra, separação. Então observa só como isso é interessante. Assim como aqueles homens que hoje não querem ter comunhão com Deus e nem com o povo de Deus hoje, na eternidade, o que vai acontecer? Deus vai dar exatamente isso que eles quiseram hoje. Deus dará a eles. Esse é o justo juízo de Deus. Assim como tornar os idólatras como os ídolos. Assim Deus fará na eternidade. Aqueles que não quiseram Deus, não quiseram viver com o povo de Deus, Deus vai dar isso. Então Deus dirá a eles: olha, agora tudo bem, vocês podem viver eternamente separados de Deus e do povo de Deus. Então observe como isso é interessante. O povo descobriu que, diferente dos outros deuses, Yahvé, ele enxerga, ele vê, ele ouve. Essa é uma diferença grande. E quando aquele povo adorava os ídolos, eles estavam dizendo, ou de alguma maneira, eles estavam, na realidade, blasfemando quando prestava
culto a ídolos, quando prestava culto a objetos que foram criados. Israel estava tratando o Deus verdadeiro como se ele fosse um ídolo falso, e os ídolos falsos como se eles fossem o Deus verdadeiro. Então Deus pune o povo por meio do seu próprio pecado, que é a idolatria. Salmo 94, 7 e 11 diz, e ainda dizem, o Senhor não nos vê, o Deus de Jacó nada percebe. Observe que eles falavam que era Deus que não via. E a Escritura vai dizer que eles não enxergavam porque eles já estavam como aqueles ídolos que eles adoravam, que não viam de fato. Olha, ele diz, insensatos, procurem entender, e vocês tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Diferente dos outros ídolos, que têm olhos e ouvidos, mas não conseguem ver nem ouvir, quer física, quer espiritualmente. Deus, contrariamente, ele sim, ele vê. Então, toda vez que o povo de Israel é mencionado como quem tem olhos para ver, mas não veem, tem ouvidos para ouvir, mas são incapazes de ouvir, e textos semelhantes, eles estão sendo condenados por causa do seu castigo. Eles estão sendo condenados e castigados por serem idólatras. Então, para eles e para nós, o princípio é o mesmo. Nós nos tornamos semelhantes ao que reverenciamos, para a nossa ruína ou para a nossa restauração. Assim é aqueles que reverenciam o sexo, assim é aqueles que reverenciam o dinheiro, assim é aqueles que reverenciam imagens, santos, assim são aqueles que reverenciam ídolos. Eles se tornam semelhantes a eles. E esses para a ruína, e aqueles que reverenciam e adoram a Deus para a restauração em Jesus Cristo. Ou seja, o que acontecia no tempo de Isaías é que o povo de Deus se tornava semelhante àquilo que eles reverenciavam, e essa semelhança era destrutiva para a vida espiritual deles, conforme diz um provérbio conhecido: há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz para a morte. Aquela adoração daquele povo aos ídolos os conduziria à morte. E assim é o que nós vemos até os dias de Jesus Cristo, até os dias de hoje. A idolatria tem conduzido homens e mulheres para a morte. Mas qual é o efeito e o alcance do julgamento da idolatria? Qual é o efeito da idolatria na vida das pessoas, na terra? Qual é o efeito? Qual é o alcance dessa idolatria? Então nós vemos isso quando lemos o texto de Isaías 6, 11 e 12. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Aqui nós vemos que a revelação do efeito e o alcance. Qual o efeito? Até que as cidades estejam assoladas. Esse é o efeito. Parte do castigo é que não só os idólatras vão ser arruinados espiritualmente, mas a terra deles vai ser assolada e totalmente abandonada. Ou seja, a terra seria um reflexo exterior da desolação espiritual interior do povo. Aquele povo que no seu interior era espiritualmente apagado, destruído, assolado, abandonado. A terra refletiria essa situação do povo. E é assim que Isaías vai dizer que o efeito desse julgamento da idolatria seria a destruição, até que as cidades e as casas dos israelitas ficassem vazias, sem habitantes, sem moradores. Isso claramente é uma indicação do exílio de Israel. O exílio de Israel. Nós temos um exílio original, e eu já abordei sobre a questão do exílio em outras pregações que eu fiz, em outros estudos.
O exílio original, quando Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus, porque eles se afastaram dele, porque de fato eles se tornaram idólatras. Esse mesmo exílio que vai colocar o povo de Deus exilado durante todo o período do Velho Testamento, até os nossos dias de hoje, nós estamos vivendo em exílio, ou seja, nós somos peregrinos. Esse exílio original, ele se torna o exílio de Israel, o exílio de Israel do seu Éden, ou seja, aquele povo seria levado cativo e eles ficariam exilados na Babilônia durante 70 anos aproximadamente. Esse é o alcance do julgamento. Até quando? Até que o Senhor tenha enviado todos para longe, ou seja, Deus retirará os habitantes da terra de Israel e os mandará para o exílio. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer quando a Babilônia vem e leva cativo o povo de Deus, destruindo Jerusalém. E é isso que eles vão, de fato, experimentar. O exílio físico de Israel e o afastamento da sua terra prometida refletem esse exílio espiritual de Deus. Assim como Adão e Eva foram lançados para fora do Éden, agora Israel seria lançado para fora do seu lugar de habitação, para fora da terra prometida. E eles se tornariam exilados, aprisionados, escravos do povo babilônico. E essa separação espiritual de Deus, por causa da idolatria intransigente de Israel, ela é representada, então, em parte, pelo afastamento de Israel da terra em que Deus prometeu permanecer intimamente presente com seu povo. Esse povo será lançado cativo. O texto de Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 66, retrata o exílio de Israel como uma expressão da ira divina. Isaías 51, 20, Isaías 60, 10. A indignação divina, Isaías 47, 6. O desamparo divino, Isaías 49, 14. A rejeição divina, Isaías 54, 6. A ocultação de Deus, Isaías 54, 8, 57, 17. E por fim, a consequente separação entre Deus e a nação, Isaías 59, 2. Ou seja, todos esses textos pressupõem que o pecado ou a iniquidade é a causa da condição de desamparo de Israel. E essa causa, às vezes, é citada explicitamente para dar ênfase. A restauração que Deus dá a Israel desse afastamento é definida não apenas como uma nova criação, mas também como um tempo em que a nação não será desamparada. Ela será reunida por Deus, conhecerá a Deus. É o contrário daquilo que aconteceria aos idólatras, é que Deus os traria de novo para perto, os reuniria novamente. Deus apagaria as suas transgressões, livraria-os da escravidão. Então, Isaías ele vai trabalhar exatamente sobre esses efeitos e o alcance dessa idolatria do povo de Deus. Agora, será que essa ideia é exclusiva de Isaías 6 e dos textos que nós mencionamos? Não. Nós vamos observar que o Antigo Testamento, e esse é o nosso próximo ponto aí de trabalharmos alguns versículos, é que o princípio da idolatria ele é encontrado em Isaías, mas ele se encontra em várias outras passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então eu vou começar trabalhando um pouco sobre o Antigo Testamento, outras passagens que se referem à idolatria, a esse princípio. Então eu quero trabalhar ainda nessa aula sobre Abacuque, sobre Deuteronômio e sobre Êxodo. Outros 3 livros que tratam desse princípio da idolatria, que foi registrado na vida de Israel, no Velho Testamento. Depois nós vamos ver que no Novo Testamento ele também é registrado, e até os nossos dias. Primeiro Abacuque 2, versos 18 a 20, diz assim: de que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira desperte, ou à pedra sem vida acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira.
mas o Senhor está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Esse texto de Abacuque, ele está relacionado à fabricação dos ídolos falsos, que colocados em templos de idolatria, são comparados com o Deus verdadeiro no seu templo verdadeiro. Mais uma vez se diz que os ídolos não têm vida, sem voz nem fôlego. Então o ídolo é um mestre de mentira, porque embora o fabricante e os adoradores acreditem que um Deus fala e ensina por intermédio do ídolo, na verdade, dentro da imagem só há o vazio. Então, confiar nesse artífice idólatra e seguir os ensinamentos de um ídolo que é um mestre de mentira é andar no caminho errado e seguir as doutrinas de demônios, já que os demônios habitam nos ídolos. Nós vamos falar sobre isso posteriormente, né? Que por trás desses ídolos estão ensinos de demônios. Essa é uma das coisas que nós vamos trabalhar dentro da abordagem, dentro do Novo Testamento. Existe uma ligação entre Isaías capítulo 6, versos 9 e 10, com Deuteronômio, especialmente Deuteronômio, capítulo 29, o verso de número 4, com aí uma referência ao capítulo 4, verso de número 28. O livro de Deuteronômio, vocês se lembram, ou devem saber, que ele é produzido aí em período no deserto. O povo está no deserto. Desde o período que eles saem do Egito até a entrada na Canaã, nós temos várias referências aí, vários momentos sendo tratados, até antes da entrada em Canaã. Então, esse período que vai desse povo saindo da terra, recebendo as leis, passando pelo deserto até a morte de Moisés, até quando eles estão próximos a entrar na terra, esse é o período que trabalha o livro de Deuteronômio. Então é interessante que o pecado mais abominável de idolatria cometido por Israel no deserto é a adoração do bezerro de ouro no Monte Sinai. Talvez você se lembre disso. O povo de Deus adorando um bezerro de ouro no Monte Sinai. E esses textos de Deuteronômio, eles fazem referência a exatamente isso. Eles indicam tanto uma provável alusão a Isaías, quanto um desenvolvimento que nós vamos perceber dentro da vida do povo de Deus. Então, observe, Deuteronômio 4, 28. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver nem ouvir, nem comer nem cheirar. Observe o que Moisés está falando. Moisés está falando de uma geração de israelitas do deserto que estava em idolatria. O texto menciona que eles estavam se tornando semelhantes aos seus ídolos. E o Deuteronômio 29, 4 diz: mas até hoje o Senhor não nos deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam, ou seja, eles se tornaram como os ídolos. Assim como os ídolos não conseguiam ver e nem ouvir, nem ter uma mente para entender, o povo estava recebendo isso como juízo de Deus. Deus estava fazendo com que aquele povo não tivesse mente para entender, nem olhos para ver e nem ouvidos para ouvir. O assunto do desenvolvimento no capítulo 28, no capítulo 29 de Deuteronômio, é que as características específicas dos ídolos inanimados, ou seja, cujos supostos órgãos dos sentidos, como a visão e a audição, não funcionam, foram transmitidas aos adoradores desses ídolos mortos. Então, esse texto tem uma relação com Isaías, por quê? Porque a geração de Isaías também era tão devota dos ídolos quanto a geração do deserto. E do mesmo modo se tornou semelhante aos ídolos. Aquele povo que saiu do Egito e que estava no deserto em direção à terra prometida, era um povo que estava se tornando idólatra. Esse povo agora, em Isaías, muitos séculos depois, ele era o mesmo povo idólatra e eles iriam sofrer as consequências dessa idolatria. Então, o ponto da alusão a Deuteronômio 29, 4 é Isaías 6, 10.
Essa geração de israelitas do deserto foi idólatra. E a geração de Isaías também era devota a ídolos. Então, Deuteronômio 29:4 é uma explicação de o porquê a geração do deserto não reagiu positivamente à libertação do Êxodo e à revelação de Deus que presenciou. Esse é o porquê. Aquele povo se tornou idólatra. E a explicação é que eles se tornaram como seus próprios ídolos. Se nós fazemos essa adoração, essa comparação, isso se torna claro para nós. E aí que nós entramos em Êxodo. Êxodo 32 e Deuteronômio 29:4 têm em comum o tema da identificação do idólatra com o ídolo adorado. Êxodo 32 e Deuteronômio 29:4 têm em comum o tema da identificação do idólatra com o ídolo adorado. Ora, vamos fazer essa leitura porque a gente precisa, às vezes nós falamos de alguns textos e muitas pessoas desconhecem da história. Então essa história de Êxodo 32 ela é importante porque ela é fundamental, esse episódio do bezerro de ouro, para relacionarmos com a idolatria do povo de Israel. Acompanhe essa leitura. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios: Com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dar-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arranjou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: Que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão:
não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram, fazem-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o, deram-mo, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixava a solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Observe que nesse texto, Moisés descreve a primeira geração de Israel que adorava o bezerro de ouro, de um modo que os assemelha a bezerros ou vacas selvagens. Observe que essa é a nossa tese. Você se torna aquilo que adora. Então eles fizeram um bezerro de ouro para adorar, e eles se tornaram como bezerros ou vacas selvagens. É isso que é a descrição de Moisés. Está aí para você observar. Primeiro, esse povo é um povo de dura cerviz, e eles não obedeciam. Um povo de dura cerviz, um povo que não obedecia. Esse é um dos pontos que Moisés está abordando. Essa é a instrução. Esse povo se assemelhava a vacas selvagens. Esse povo, como o verso diz, foram soltos, porque Arão os havia deixado assim. Isso é o que diz no verso 25 do texto que lemos. Esse povo é um povo que depressa se desviou do caminho. Isso é o que diz no verso 8. Esse é um povo que precisava ser reunido novamente. Isso é o que diz no verso 26. E para que Moisés conduzisse esse povo para o lugar que Deus indicara, ou seja, levasse-os como um gado, como vacas selvagens. Observe que essa geração é descrita assim, mostrando nessa metáfora de gado que o Israel era insubordinado. E eles são retratados de forma metafórica como vacas rebeldes que correm soltas e precisam ser juntadas. Essa é uma espécie de sarcasmo, porque o povo de Deus estava adorando uma vaca, um boi, um bezerro. Oséias, capítulo 4, verso 16, diz que os israelitas são rebeldes como bezerra indomável. Claramente, esse texto está falando e abordando claramente, metaforicamente, esse povo, né? Essa origem dessa metáfora exclusivamente associada ao bezerro de ouro parece ser a imagem de uma vaca que não quer ir na direção do que o vaqueiro deseja, mas ela reage com a cerviz endurecida e ela se desvia do caminho. O propósito da comparação é mostrar que Israel estava ficando tão rebelde espiritualmente quanto a imagem de rebeldia representada pelo ídolo bezerro. Essa era a imagem. Israel estava sendo rebelde, assim como aquele boi, aquele bezerro. Eu quero encerrar essa aula aqui, já passando um pouco do tempo, e na próxima aula nós vamos continuar ainda trabalhando outros textos, observando isso, observando
essa relação com os ídolos e aqueles que se tornam como aquilo que adoram. Que você possa ter aprendido mais algumas lições. Nós caminhamos ainda em direção a uma conclusão, ainda com mais outros textos, para que a gente possa, no final, concluir tudo que nós estamos falando, trabalhando o Velho Testamento e o Novo Testamento, de alguma forma apresentando aí uma teologia bíblica da adoração, da idolatria. Ou seja, nós vamos passar pelas Escrituras, por isso é chamado de teologia bíblica, e aí nós vamos fazer essas referências, basicamente pontuando a idolatria do povo de Israel e relacionando com a nossa possibilidade também da idolatria. Espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá.